Você já parou para pensar que a história que a gente aprende é também um exercício de imaginação? Uma ficção organizada? Não é uma mentira, mas é uma narrativa, com começo, meio e fim. E acima de tudo, com enredo. E esse enredo precisa ser organizado de alguma forma. E essa forma depende da imaginação do autor. Hoje vamos abordar a obra de Hayden White, historiador norte-americano, que lançou uma bomba em 1973 com o seu livro A Meta-História, a imaginação histórica do século XIX na Europa. Mas antes de continuar, curta o vídeo e se inscreva. Isso é muito importante para a continuidade deste projeto. Ao invés de perguntar o que aconteceu, White perguntava: como os historiadores contam o que aconteceu? E a resposta dele foi direta e um tanto incômoda. Todo historiador, ao escrever, faz escolhas poéticas. Não basta ter fatos, é preciso organizá-los. O historiador também é um escritor, e a organização do que ele escreve segue estilos de enredo, estruturas narrativas herdadas da literatura. E cada historiador organiza esses elementos de acordo com a sua imaginação. Não se trata de mentira, mas de que a forma como um trabalho historiográfico é organizado tem a ver também com aspectos subjetivos do historiador. White identificou 4 formas clássicas de contar a história: o romanesco, a tragédia, a comédia e a sátira. Mas essas formas não são neutras. Cada uma delas carrega uma visão de mundo. Existem afinidades ideológicas. O enredo romanesco é o da redenção. O herói luta, passando por várias aventuras onde um passado remoto de inocência natural é idealizado. A sociedade é corrupta e precisa ser substituída por uma comunidade de indivíduos ligados pelo sentimento de humanidade. É a história como libertação. Aqui há uma valorização da diversidade, da multiplicidade. Para White, essa forma de contar história está em associação com os anarquistas. Ele coloca como referência desta forma autores como Michelet e também Nietzsche. Já a tragédia é diferente. Aqui o herói cai, a luta é grandiosa, mas o fracasso é inevitável. O mundo não é vencido, ele vence. Mas com isso, aprendemos algo. Somos colocados em um outro patamar. Édipo Rei, que ao atravessar a tragédia de descobrir ser o assassino de seu pai e o marido de sua mãe, acaba sendo, de certa forma, o herói que consegue vencer os deuses. Ele não pode mais ser iludido. Ele está em outra condição. Marx e Tocqueville contaram o passado como uma tragédia. A história da luta de classes, das revoluções. Esse é o estilo que White associa ao que ele chama de ideologia radical, a transformação do mundo ao enfrentar a catástrofe que se coloca diante de nós. Existe também a comédia, não a comédia do riso fácil, mas a comédia das reconciliações. Conflitos surgem, sim, mas há uma harmonia possível no fim. O mundo não precisa mudar, só se ajustar. Ranke, Hegel e os conservadores preferiram esse caminho, o da ordem restaurada, da razão triunfando por dentro das instituições. Já na sátira é o cinismo puro. Nada muda. O herói, um tolo, o sistema, inescapável. Não há revolução nem redenção, só repetição farsesca. Burckhardt, Crouch, liberais desiludidos, narram a história como sátira. A moral? Fazer o melhor com o que se tem. E rir, talvez, do absurdo de tudo isso. Cada forma tem sua ideologia preferida, segundo White, mas ele avisa: não se trata de uma determinação, apenas de uma afinidade.
O enredo é uma lente, não uma sentença. White desmascara a ilusão da objetividade. A história que aprendemos na escola, no museu, no noticiário, já vem com um roteiro. E a escolha desse roteiro muda tudo. Uma greve pode ser contada como uma tragédia ou uma comédia. Um golpe de Estado pode ser romanceado ou satirizado. E a gente nem percebe que já foi capturado pelo tom da narrativa antes mesmo de entender o conteúdo. E com você? Qual foi o enredo da história que te ensinaram? Romance, tragédia, comédia ou sátira? Será que a luta de classes virou drama de herói ou apenas piada repetida? Comenta aqui, porque se o historiador é também um contador de histórias, nós somos os leitores e, às vezes, os personagens. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva e dê o seu joinha. Isso é muito importante para a continuidade deste projeto.